O home office vai acabar com os fundos imobiliários de lajes comerciais? Olha, esse tipo de pergunta eu respondo praticamente todos os dias lá no meu Instagram. O que eu posso dizer para você é que eu não tenho uma bola de cristal aonde eu vou dizer exatamente, ó, é isso que vai acontecer. Mas nós podemos fazer uma análise racional, deixando de lado toda essa parte romântica, essa parte emocional que envolve o home office e analisar os fatos que estão acontecendo. O primeiro deles é que quando surgiu a pandemia, muitas pessoas foram para o home office obrigadas, não foram por opção, foram em função de uma necessidade de momento. Neste primeiro momento, criou-se o quê? As pessoas gostaram, né? Porque evitava o tempo para você se deslocar, a perda de tempo, evitava o gasto com estacionamento, com gasolina, com transporte. Você ficava dentro de casa, perto da família, perto dos seus filhos, perto da sua esposa ou seu marido. Tá? Então criou-se agora a onda home office. E para a empresa também, isso foi muito bom, porque muitas vezes, na maioria das vezes inclusive, a produtividade aumentou e muito com os funcionários no esquema do home office. Tá? Mas a partir de um certo tempo, começou a haver um desgaste disso, porque ficar em casa no home office é bom por algum tempo, depois isso se torna um pouco desgastante. Eu conheço várias e várias pessoas, inclusive próximas a mim, que se tivessem a opção de trabalhar em casa ou no escritório, certamente voltariam para o escritório. Porque depois de um certo tempo você precisa ter uma disciplina muito grande para você manter o foco no trabalho. Porque dentro de casa, invariavelmente, você tem mais fatores extras que podem deixar ou que podem tirar a sua concentração. Tá? Mas então, vamos agora analisar por um outro lado. Pense nisso. Quando você vai para sua casa, a empresa transfere para você todos os custos que ela teria com você lá dentro, como energia, internet, mobiliário, computador, tudo o que envolve um escritório desse tipo de serviço, né? E que também que alugam, que as empresas alugam os fundos imobiliários, né? Os imóveis dos fundos imobiliários. Então há uma transferência da empresa para você. Agora, as empresas estão pagando para você isso? Internet, energia, um computador adequado. Muitas pessoas não têm nenhum escritório dentro de casa. Não possuem uma cadeira confortável para passar várias horas durante o dia. E muitas vezes no home office você passa a trabalhar até mais do que no seu ambiente de trabalho tradicional. Aí começaram a surgir alguns problemas. O primeiro, como eu já disse, que é o problema do desgaste de estar dentro de casa, né? Que cria sim uma certa tensão familiar. O segundo deles é essa parte econômica, da transferência da transferência dos custos da empresa para você dentro da sua casa e não ter um ressarcimento sobre isso. Um outro ponto que nós temos que analisar é o seguinte: imagina a seguinte situação: você está na sua casa, em home office, em horário de trabalho, e acontece algum problema, você cai, machuca, um acidente de trabalho. Como é que fica isso? Tá? Pensando nisso, nós tivemos uma matéria na imprensa uns dias atrás, dizendo para nós que disparou o número de processos trabalhistas em questão de home office. E aí o que acontece? As empresas estão começando a rever esse conceito desse tipo de trabalho remoto. Não bastasse isso, a justiça, mais os políticos estão pensando em quê? Regulamentar o trabalho fora de casa. Veja, nós estamos no Brasil. Se político começa a meter a mão, começa a regulamentar isso, nós teremos regras. Se as regras que forem colocadas, nós veremos que terão tantas regras que talvez inviabilize o trabalho no home office, o trabalho fora de casa. Então, nós podemos dizer, como no início, que seria uma nova era, um novo momento para os fundos imobiliários, os fundos de lajes comerciais estariam fadados a minguar, a sumir? Não. Agora com os fundos, agora com esta nova tendência, agora vai voltar tudo como era antes? Também não. Mas o que eu posso dizer para você é que tem vários e vários gestores de fundos imobiliários dizendo, inclusive, que tem empresas que estão pensando em até aumentar a sua área alocada, porque
pela nova tendência, não pode mais concentrar o mesmo número de pessoas por metro quadrado. Teria que, então, diluir isso, ter mais espaço para as pessoas ficarem dentro desses escritórios. E que muitas pessoas também estão solicitando para sair do home office e ir para o trabalhar no escritório convencional. Então veja que tomar uma atitude sem analisar os fatos, sem você ter um embasamento para isso, você pode ter um amargo sabor no futuro. Então, não é nem 8 e nem 80. Os fundos imobiliários terão sempre o seu espaço. Pode ser que tenhamos momentos onde os fundos de lajes comerciais terão um momento mais propício, outros um momento não tão propício assim, mas que sempre terá o seu espaço, isso terá. Você sabe por quê? Porque as empresas, elas precisam de um ponto, elas precisam, até por questão de marketing, até por questão de posicionamento da empresa no setor, ela precisa de um ponto comercial muito bem localizado e muito bem para colocar sua placa, para colocar o seu nome em evidência. Isso, desde que o mundo é mundo, existe isso. Tá? Então, e os fundos imobiliários de lajes comerciais possuem esse produto, possuem esse tipo de imóvel que as grandes corporações necessitam. Excelentes imóveis com excelentes localizações. Então veja, esse é uma análise bem assim que nós estamos fazendo, tirando de lado esse romantismo, esta emoção do oba-oba do home office e trazendo para uma realidade um pouquinho mais específica, né, do momento. Como é que vai ser amanhã? Não sei, mas nós vamos agora analisar, vamos continuar analisando isso, tá ok? Mas eu já digo a vocês, fundo imobiliário de laje comercial não vai morrer não. Um forte abraço e até mais.